Terminou empatado o clássico Bavi pela sexta rodada da Copa do Nordeste, edição 2023. Deu empate, 1-1 na Arena Fonte Nova, né? O Vitória saiu na frente, gol do Oswaldo, né? O veterano já conhecido Oswaldo, ex-Fortaleza, ex-São Paulo, abriu o marcador, né? No começo do jogo, no comecinho ali um vacilo, mais um vacilo do sistema defensivo do Esquadrão de Aço, né? Tem sido recorrente esse problema. O Bahia não evolui, o Bahia tropeça nos seus próprios erros, né? O Bahia que não evolui, o Bahia que contrata, mas continua qualidade muito baixa do time do Bahia para propor esse tipo de jogo que o Bahia quer executar, né? Nessa nova fase, nessa nova era do Bahia, né? SAF do Bahia, adquirido pelo grupo City, né? O Bahia conseguiu empate, né? Conseguiu empate com Jacaré, né? Jacaré que havia acertado a trave também numa bela após uma cobrança de falta, né? O Jacaré chutou muito bem dentro do gol. O Lucas Arcanjo chegou a bater na bola, mas a bola ainda bateu na trave, né? E depois o Jacaré marcou o gol de empate ali no finalzinho do primeiro tempo, né? No finalzinho do primeiro tempo, bom passe. O Jacaré recebeu, o Jacaré foi inteligente, fechou, né? Fechou ali o segundo pau, a bola passou pelo Ricardo Goulart, o Jacaré estava atento, sem estar impedido, e marcou o gol do empate. Né? O Bahia, ele tentava, tinha mais vontade do que a organização, era um time que tentava propor o jogo, mas assim de forma até desordenada, e o Vitória, se é um time mais organizado, poderia complicar o jogo para o Bahia. Mas o volume do Bahia no primeiro tempo, ele foi um volume muito grande, né? O Bahia teve um grande volume no primeiro tempo. No segundo tempo, o jogo foi até mais equilibrado. Né? No segundo tempo, 1-1, eu particularmente esperava que o Bahia fosse mais incisivo, fosse colocar mais pressão na partida, mas não, o jogo ficou aquele jogo morno, muito propício ao Vitória, e o Vitória até teve algumas possibilidades de contra-ataques, mas ficou muito nítido que o Vitória preferia manter o placar do que se arriscar e levar o 2-1. Então, o Vitória fez um jogo para o Vitória, que é muito interessante, né? Porque o Vitória veio em uma sequência muito ruim, eliminado do Campeonato Baiano, eliminado da Copa do Brasil, e apesar de estar, o Vitória está eliminado também da Copa do Nordeste, mas assim, o Vitória não poderia terminar a semana de uma forma trágica, né? Uma derrota no Clássico Bavi seria assim uma semana trágica para o Vitória, que já vem de várias frustrações, né? A não classificação no Baiano, a eliminação na Copa do Brasil e agora a eliminação na Copa do Nordeste, mas só que a forma como o Vitória foi eliminado, ela traz uma certa esperança ao seu torcedor, né? Empatou com o Bahia em plena Fonte Nova, né? Com o estádio lotado e o Vitória fazendo um jogo razoável, né? Um jogo até interessante dentro das suas limitações, conseguiu se fechar bem. O Bahia não foi criativo, né? O Bahia não conseguiu transpor ali a linha defensiva do Vitória, tentava forçar muito a jogada pelas pontas, também, às vezes, algumas bolas alçadas na área, mas o Bahia não teve uma tarde criativa e não conseguiu furar ali o bloqueio do Vitória. O Vitória que usava sempre os recursos também, claro, muitas faltas, né? Que o Vitória tentou picar bastante o jogo, né? Tentou fazer o jogo ficar mais preso, né? Tentou fazer um jogo mais cadenciado, né? E conseguiu. O objetivo do Vitória, o Vitória se tenha duas equipes entraram com objetivos diferentes. O Bahia vencer e manter-se vivo na Copa do Nordeste. O objetivo do Vitória, a gente sabe que não era se classificar na Copa do Nordeste. O objetivo do Vitória era não perder. Era não perder. E esse resultado traz muito mais motivação ao Vitória do que ao Bahia. Né? Então vamos lá trazer aqui a escalação que o Bahia entrou em campo para essa tarde de clássico, Bavi, né, dia 5 de março de 2023. O Bahia entrou em campo com o Marcos Felipe no gol, né, o André, né, enfim, o André assumiu a titularidade na lateral direita, mas não fez assim nada de diferente, né? Não fez nada diferente do que o Borel, do que o Cicinho vinha fazendo. Uma partida muito normal do André. Né? A dupla de zaga, o Gabriel Xavier, o Marcos Victor, os dois que assim aparecem no lance do gol do Vitória, apesar da gente não achar que foi falha deles,
mas, de certa forma, né, a bola veio entre os dois e mais o Rezende, né, que fazia ali a linha bem alta, próxima ao meio de campo, e o Oswaldo foi muito inteligente, né, foi muito inteligente quando recebeu a bola, sem impedimento, avançou e bateu. Agora o Marcos Felipe poderia fazer a defesa. Se é um goleiro de nível melhor, poderia defender sim o chute do Oswaldo, que o Oswaldo chutou em cima do goleiro praticamente. Não é falha, não é frango, mas um goleiro melhor pegaria a bola do Oswaldo, né? Porque o Oswaldo não finalizou com grande estilo. Tinha um gol aberto e bateu praticamente em cima do goleiro. Na lateral esquerda, o Matheus Bahia, que até fez um bom jogo. Meio campo, Rezende, Iago Felipe e o Cauli, né? O Cauli, camisa número 8, jogando no lugar do Daniel. No comando de ataque, o Jacaré, né? Biel e o Ricardo Goulart. O Ricardo Goulart não fez uma boa partida, o Biel também não fez uma boa partida, do que a gente já viu o Biel. Agora o Jacaré, mais uma vez, ainda é o melhor atacante do Bahia. Né? O Jacaré é o que mais procura jogo, ele às vezes erra o domínio, erra o passe, mas é o que mais procura, mais causa risco à defesa adversária. Então, o Jacaré joga de titular de forma merecida, né? De forma merecida, o Jacaré é titular porque quando joga, ele coloca fogo no jogo, ele busca sempre o gol adversário e tem sido assim, marcou no jogo da Copa do Brasil, voltou a marcar hoje no gol de oportunismo, hoje ainda acertou uma bola na trave, então o Jacaré, ele nesse ataque, né, nessas contratações milionárias do Bahia, o Jacaré ainda segue sendo a solução. E é um ponto que a gente tem que destacar. Nesse time de hoje, né, desse clássico Bavi, o Bahia tinha dos remanescentes, né, da temporada passada da Série B, o André, o Gabriel Xavier, Matheus Bahia. Né? Da linha de 4, tinha 3 da Série B da temporada passada. No meio campo, o Rezende, né? O Rezende, e no ataque, Jacaré e Goulart. Ou seja, dos 11 jogadores que fizeram esse clássico contra o Bavi, o Bahia tinha 6 jogadores que veio da Série B. Né? Esses jogadores que eram massacrados. Ou seja, tem aí 2 problemas, né, que o Bahia precisa resolver. O primeiro, que o time base do Bahia ainda é o time da Série B, que quase não sobe. O time que oscilava, o time que deixava a desejar, o time que não vai evoluir. Isso é muito nítido. Esse time que veio da Série B não vai evoluir. Agora, o segundo ponto, e é o mais grave, que eu vou dizer aqui, e as contratações que não conseguem colocar essa geração passada do Bahia no banco de reservas. Né? Os jogadores contratados por milhões, o Bahia já gastou mais de 70 milhões e não consegue colocar esses jogadores, né? E não consegue colocar esses jogadores no banco. Ou seja, o Bahia contratou errado. É preciso assumir, é preciso reconhecer que o Bahia não fez boas contratações. São jogadores medianos, são jogadores que não têm peso para jogar na Série A. Verdade seja dita. O Bahia foi ao mercado, se empolgou, né, foi com base em scouts, mas tem que observar que o futebol brasileiro ele é mais pesado. E outra coisa, é preciso chamar o Renato Paiva, né, e explicar ao Renato Paiva que no futebol brasileiro é um campeonato muito duro, é um campeonato forte. Se o Bahia não evoluir, se o Bahia ficar tentando propor esse tipo de jogo com esses jogadores sem a qualidade, que não tem qualidade para fazer esse tipo de jogo, o Bahia vai penar, o Bahia vai sofrer muito no Brasileirão. Brasileirão, o nível é mais em cima. Hoje, ainda assim, no segundo tempo, mesmo o Vitória ali tentando manter o placar, era muito nítido que para o Vitória o placar de empate era muito interessante. Se o Vitória é um time que tem mais perna, se o Vitória é um time que tem um pouquinho mais de qualidade, um pouquinho mais de vontade, o Vitória poderia ter feito o segundo gol. O Vitória desperdiçou uns 3 contra-ataques ali com o Léo Gamalho, nitidamente sem ritmo de jogo, sem velocidade. O Bahia continua dando muitas chances ao adversário. O Bahia continua dando muito espaço. Qualquer time que conseguir tocar 3 vezes na bola ali, 4 vezes no meio campo, consegue colocar o Bahia em dificuldade. É um time que treina, mas ainda continua uma verdadeira peneira. E tem outro problema, é um time sem criatividade. O Bahia continua sem criatividade, é um time que não ofende ninguém, é um time que tem atacantes que não são goleadores. O Bahia precisa urgentemente contratar
uma nova remessa de atacantes, eu não digo nem centroavante, de atacantes mais goleadores, jogadores que têm mais familiaridade com o gol, jogadores que gostam de fazer gol. Esse Bahia não tem, vai penar no Brasileirão. Esse Bahia que eu vi hoje, esse Bahia que eu tenho visto no Baiano, na Copa do Nordeste até, que é um time que briga para não cair. É um time que briga para não cair. É um resultado, né, apesar de não ter perdido, mas liguem o sinal de alerta. Esse Bahia não evolui, esse Bahia precisa melhorar muito para brigar numa Série A. E muitos jogadores, apesar de ser ainda início de temporada, terceiro mês, apenas nós estamos em março, mas tem jogadores que a gente observa que não dá, não vai render mais do que isso. Né? É preciso qualificar. Não é preciso. Muita gente fala, é preciso contratar. Não, não é preciso contratar. É preciso contratar jogadores melhores do que os que aí estavam, do que os que aí estão. Né? O Bahia precisa de contratação de um nível maior, né? De um nível maior. Talvez o Iago Felipe seja a primeira contratação, né, de um nível dos que estavam um pouquinho a mais. Os outros foram todos apostas. E o Bahia não pode viver de apostas. Né? O Bahia não pode viver de apostas. O Bahia tem que viver de certezas, principalmente agora com o projeto City, né, da SAF, vendida ao Grupo City. O Bahia não pode viver de apostas, de expectativa de jogador. Tem que trazer uns 3 ou 4 jogadores que sejam realidade, porque a realidade verão dura. Nesse time aí, vai ter muita dificuldade. Como teve hoje contra o Vitória. Foi muito nítido. Não adianta você ficar com a bola ali até o jogo. Você precisa ter muito mais que isso. Você precisa ter mais alternativas para o jogo. Né? O Bahia chegou a ter, o Bahia teve mais de 60% de bola, né? Mais de 60% de posse de bola, mas não resolveu. Mas não resolveu. Para você ter ideia, foram 13 finalizações do Bahia e 10 do Vitória. Foram 4 para fora do Bahia, 5 do Vitória. No gol, foi 4-3. Ou seja, foi muito parelho, muito igual. Então, esse time do Vitória, que é ridículo, que não é parâmetro, apesar de ser clássico, mas esse time do Vitória é um dos piores, né? É um dos piores do Vitória. E o Bahia não conseguiu fazer um jogo. É motivo, sim, para preocupação. O Bahia precisa resolver o seu elenco, melhorar, requalificar, contratar jogadores mais qualificados e precisa chegar para o Renato Paiva e falar: ó, esse time aí não dá para jogar desse jeito. Se jogar desse jeito aí, no Brasileirão, vai ser muita pancada que o Bahia vai levar. O Bahia vai passar sufoco. Então, é preciso aproveitar o início de temporada. Falta um pouco mais de um mês para começar o Brasileirão e mudar o rumo. Mudar o rumo. E se o treinador falar que tem convicção, que está tranquilíssimo, que não vai mudar o estilo de jogo, muda o treinador. Muda o treinador. Ou então muda um elenco. Traz 11 jogadores titulares. Esses que aí estão não vão evoluir. O Bahia não evolui. O Bahia não sai do lugar. É muito nítido que o time joga, o time treina, o time volta a jogar, apresenta os mesmos erros. O Bahia não evolui. O Bahia que começou a jogar lá em janeiro, continua no mês de março, jogando de forma pior do que quando começou. E por que joga pior? Porque os adversários já entenderam, né, o buraco que tem o Bahia. Né, tenta fazer linha alta, os jogadores conseguem fazer aquelas bolas de transição rápida e conseguem pegar sempre a defesa do Bahia de calça curta. E aí, geralmente, o atacante da equipe adversária, né, consegue entrar com bola e tudo, né, em frente ao goleiro do Bahia. Tem sido assim. Quem tiver um jogador rápido, jogar contra o Bahia, acertar 2, 3 passes no jogo e deixar o jogador em condição, coloca o Bahia em apuros. A situação agora é a seguinte, né? A situação agora é a seguinte: o Bahia segue, né? Segue numa situação muito delicada. Para mim, Bahia está fora. O Vitória, matematicamente, está fora já da Copa do Nordeste, né? Mas o Bahia também segue ali na 7ª colocação com 5 pontos. Ou seja, o Bahia, para chegar na 4ª colocação hoje, que é o Náutico, precisa vencer as 2 próximas partidas, né? Precisa vencer as 2 próximas partidas e torcer para que o Náutico não vença
seu último jogo, né? E não vença seu último jogo. O Náutico que vai fazer o último jogo contra o Ferroviário nos aflitos. Então, a situação do Bahia é complicadíssima, o saldo -9, e eu acredito que o Bahia está fora, apesar de matematicamente ter chances remotas de classificação, mas contudo vai ter que torcer contra a Sergipe, vai ter que torcer contra o Ceará e vai ter que torcer contra o Náutico, ou seja, há chances, mas praticamente o Bahia está fora. O que preocupa não é a classificação do Bahia, o que preocupa é a sequência do Bahia na temporada, o Bahia que vai enfrentar uma Série A e fases mais agudas da Copa do Brasil. Esse Bahia será capaz? O que você pensa, torcedor? Você acha que o Bahia vai conseguir, né, se recuperar na temporada? Com esse elenco, eu acredito que não. Acho que o Bahia precisa qualificar e qualificar bem o seu elenco para não sofrer muito na Série A. Então, esse é nosso vídeo pós-jogo, né, de Bahia 1, Vitória também 1, sexta rodada da Copa do Nordeste, edição 2023. Você que chegou até aqui, deixe seu like. Se você não for inscrito, se inscreva. Canal 2x1 aqui. Não tem empate. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.